Espírito Santo, seja bem-vindo nesta noite. O Senhor é o convidado de honra. Fala conosco uma palavra que irá nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Derrama do teu óleo, derrama do teu azeite, aleluias, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Vocês estão aí? Amém? Mateus 9,14. Mateus 9,14. Em Hebreus 11, o escritor vai dizer que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, você que veio buscar o Senhor, você que deposita as tuas expectativas no Senhor, eu quero dizer que você não será frustrado, amém? Porque o Senhor é aquele que opera todas as coisas em nosso favor. Mateus 9,14. Diz assim, ó: então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: podem estar tristes, grava isso, podem estar tristes os acompanhantes do noivo, enquanto o noivo está com eles. Dias virão, quando o esposo lhe será tirado, e então jejuarão nesses dias. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque tal remendo repuxa a parte do vestido e faz-a maior o estrago. Nem se põe vinho novo em odres velhos, pois os odres se perdem e o vinho se derrama. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos juntamente se conservam. Amém? Ambos juntamente se conservam, né? Amém? Nós vamos lendo aqui alguns versículos, amém? À medida que, aleluias, amém, aleluia. Os discípulos de João, eles fazem uma pergunta para Jesus, referente ao jejum. Perceba-se que João era um líder ali, que tinha discípulos, e também os discípulos dos fariseus. Os fariseus também constituíam discípulos. Então eles vão até Jesus, ao líder, aleluias, que estavam com os discípulos. Olha a diferença de líder, né? E vão perguntar por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Eles perceberam uma diferença. Opa, né? Por que nós jejuamos e os discípulos de Jesus, aqueles que andam com Jesus, aqueles que têm Jesus como líder, eles não jejuam? Aí olha a resposta que Jesus vai dar para eles. Ele vai dizer: podem. Isso aqui é tremendo. Podem
os convidados das bodas estarem tristes quando o noivo está com eles? Olha que tremendo. Olha a resposta que Jesus está dando para eles. Porque quando os discípulos andavam com Jesus, Jesus sendo o líder dos discípulos, eles não tinham a necessidade de jejuar, justamente por causa da resposta de Jesus, dizendo que poderia os discípulos estarem tristes na presença do noivo, enquanto o noivo estava junto, porque Jesus transmitia uma segurança para os discípulos. Jesus transmitia proteção aos discípulos. Jesus, nos momentos de adversidades, nos momentos de dificuldades, de peleja, de ventos, aleluia, de tentação, Jesus, ele era presente na vida dos discípulos. Os discípulos, eles sempre, aleluias, podiam contar com o Senhor, tendo o Senhor como mestre, tendo o Senhor como líder, aleluias, e aquilo causava, aleluias, um conforto nos discípulos, aquilo era motivo de alegria, aleluias, para os discípulos. Por quê? Porque eles tinham, aleluia, Jesus como líder, como mestre, aleluias, aleluias, e assim é comigo, assim é contigo. Quando o Senhor é o nosso pastor, quando o Senhor, aleluias, Ele é o líder de nossas vidas, quando nós estamos debaixo de Sua palavra, nos momentos de adversidades, nos momentos de tristeza, de problemas, aleluias, nós podemos contar com o noivo, aleluias, podemos contar com Ele, porque a presença dEle é real em nossas vidas, e uma vez que isso é verdade, aleluias, aleluias, motivo de alegria, porque pode, aleluias, os convidados, pode os discípulos estarem tristes na presença do noivo? Não, aleluias, não, porque Jesus sendo líder, os discípulos, nos momentos de vento no barco, Jesus se levantava e dizia: aquieta-te, vento. E o vento se aquietava. Ele falava com a tempestade, ele falava com as ondas, aleluias, com o bravo mar, e o bravo mar, aleluias, se aquietava. Pode, aleluias, os convidados estarem tristes, enquanto o noivo, enquanto, aleluias, Jesus está presente, aleluia, não tem como. Olha a resposta de Jesus, e aí ele vai dizer: mas dias virão em que eu serei tirado do meio de vós, e aí sim vocês vão precisar jejuar. Aí ele vai trazer na figura de linguagem, né? Não tem como colocar um remendo novo numa vestimenta velha, porque vai se romper. E não tem como deitar vinho novo em odres velhos, porque vai se estourar. Ele está usando duas figuras de linguagem, mas falando da mesma coisa. Aí ele vai dizer: mas sim, é derramado um vinho novo em odres novos. Por quê? Porque aí sim ambos vão se conservar. Aí sim ambos terão sustentabilidade. Ele estava falando, apontando para os discípulos.
de que uma transformação, e aí eu vejo a importância do novo nascimento, a importância de se despir do velho homem com os seus feitos e se renovar do novo, andar, aleluias, portando uma nova identidade, porque aí sim, o vinho falando do Espírito Santo, o vinho novo, falando do Espírito Santo, ele seria dado, seria enviado, e encontraria os discípulos na condição de odres novos, e aí sim, ambos se conservariam. E perceba que eles estão tratando da questão do jejum. Olha só que coisa tremenda. E é tão sugestivo, é tão tremendo essa questão do vinho novo, porque nós sabemos que o vinho é uma figura que fala de alegria. O vinho fala de alegria. E era isso que Jesus estava falando em resposta aos discípulos de João e dos fariseus. Mas só que na presença de Jesus com os discípulos não era necessário, porque Jesus ensinava eles, Jesus tocava neles, Jesus respondia a pergunta deles. Jesus já tinha uma vida, um cotidiano de vida normal com os discípulos, porque o Verbo se fez carne. Mas ele disse que ele seria tirado. Ele seria tirado, e aí sim haveria uma necessidade de jejuar. Porque, e aqui eu vejo uma ferramenta, um meio tremendo para buscar exclusivamente o Espírito Santo. O jejum, para alcançarmos e termos acesso, aleluias, a esse novo vinho. E nós sabendo, aleluias, que Jesus ele foi tirado. Jesus foi tirado do meio dos discípulos. E olha só o que ele diz em João 16, 5. Mas agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu os vossos corações. Agora em João 16, 5, Jesus anunciando a ida dele, que ele iria. A tristeza começa a tomar conta do coração dos discípulos. Em João 14, ele vai dizer que ele vai preparar morada. E ainda a gente vai ver Filipe dizendo, né? Qual é o caminho? E Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus começa ali a preparar os discípulos para a ida, mas em contrapartida, ele começa a anunciar o Espírito Santo. Ele começa a anunciar que ele não vos deixariam órfãos. Ele começa a anunciar, aleluias, que ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o outro Consolador. Veja a mudança de figura agora. Agora, na ausência de Jesus, o Espírito Santo tomaria o controle da obra. O Espírito Santo
como o vinho novo a ser derramado em odres velhos, já estava, aleluias, prestes a ser uma realidade. Jesus trazendo isso para eles. E quando ele traz em João 16, a tristeza encheu o coração deles. Olha só, todavia, ele continua dizendo: eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paracletos, o Consolador, não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porquanto vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porquanto o príncipe deste mundo já está julgado. Aí no versículo 12 ele vai dizer bem assim: ainda tenho muito que vos dizer. Ele estava dizendo isso para os discípulos. Mas por agora não os podeis suportar. Olha, por que os discípulos não poderiam suportar? Porque Jesus trazendo isso, que ele iria ao Pai, os discípulos já estavam caindo em tristeza, eles não suportavam essas revelações. Os discípulos não suportavam o que ainda Jesus havia de falar e de se revelar a eles. Jesus está aqui no limite com eles, falando referente que ele teria que ir ao Pai. E isso já foi o suficiente, os discípulos não suportando, eles ficarem cheios de tristeza. Quem está entendendo? Aí, olha só, olha que tremendo aqui. Mas quando vier aquele, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos revelará as coisas que hão de vir. Aleluia. Olha só que tremendo. Nesse meio aqui, os discípulos, eles vão precisar permanecer ainda em Jerusalém, para que do alto eles sejais revestidos de poder. Porque à medida em que eles agora aprendessem a ter uma vida com o Espírito Santo, sendo Ele o outro Consolador, eles iriam, aleluias, ouvindo as revelações, os ensinamentos, tudo aquilo que o Espírito Santo passaria para eles. Porque agora é como que Jesus estivesse passando o controle para o Espírito Santo. Jesus não ensinaria mais os discípulos, mas sim o Espírito Santo de Deus ensinaria os discípulos, aleluias. E nós sabemos que já é uma realidade, aleluias, o derramamento do Espírito Santo já é uma realidade, aleluias, em nossas vidas, no nosso meio, aleluias. Já tem mais de anos em que o Espírito Santo, aquele que era somente uma promessa, aleluias, em Joel, em que Jesus tinha dito, aleluias, ele se realizou e se cumpriu em nossas vidas, aleluias, veio se cumprindo nos evangelhos, na vida dos discípulos, e nós temos ouvido e falar os sinais, experiências, testemunhas, aleluia, de que o Espírito Santo, ele é uma realidade, ele tem nos ensinado, ele tem nos convencido, ele tem, aleluia, nos conduzido em toda a verdade, aleluias. E aqui eu aplico a palavra, aleluia, de uma forma tremenda na sua vida, oh glória, sabendo nós que o Espírito Santo, a pessoa dele, já é uma realidade, ele já está operando no meio de nós, aleluias, aleluias. Eu digo, pode os filhos de Deus estarem tristes se o Espírito Santo
já foi enviado? Pode a igreja se tornar uma igreja triste? Pode um discípulo, um servo, uma serva de Deus ser triste se o Espírito Santo de Deus já foi enviado? Sabe uma característica forte que eu vejo na pessoa do Espírito Santo? E isso não é exclusivo para mim, pastor Joel, nós que somos do altar, pastores e profetas, não é exclusivo. Não é. Uma forte característica que eu vejo do Espírito Santo: ensinamento. Jesus está falando que Ele nos ensinará todas as coisas. Teve um período em que os discípulos não suportariam ouvir o que Jesus tinha para transmitir. Mas só que nós vemos que os discípulos, eles receberam uma transformação. Eles, de um estado de odres velhos, se tornaram odres novos, receberam o Espírito Santo, o vinho novo, e ambos se conservaram. Agora os discípulos, eles começaram a entender, a compreender, a buscar ouvir a voz do Espírito Santo, não anulando a figura de Jesus, mas sim acrescentando a figura do outro Consolador. Pode o servo de Deus, pode a serva de Deus estar triste, estar sem ensinamento, sem direção, perdida na vida, se o Espírito Santo, aquele que ensina, já foi derramado? O quanto que nós temos provado do Espírito Santo? Por isso que eu falo, é uma característica, igreja, que não é exclusiva a mim ou o pastor Joel. Não. Essa forte característica do Espírito Santo, que é o ensinamento, não é de toda a igreja. O Espírito Santo pode te ensinar a tomar uma decisão. O Espírito Santo pode te mostrar uma direção. Ele pode mostrar para você: aqui é laço e aqui é a porta que eu abri. Ele pode. Só que a pergunta é: o quanto que nós ouvimos Ele? Porque, sabe, eu fiquei analisando, e eu vou meditar ainda nisso. É o outro Consolador, ou seja, o conteúdo que Jesus carregava, o conteúdo que Jesus carregava, os ensinamentos de Jesus, a unção que Jesus liberava. Agora o Espírito Santo, como o outro Consolador, ele também carrega um conteúdo. Nós, em 2022, não teremos a oportunidade de conhecer Jesus em carne, mas nós temos a oportunidade de conhecer o Espírito Santo de Deus, o outro Consolador. Eu posso ouvir, receber ensinamentos, receber direções, eu posso receber consolações, estar triste, mas ser animado, ser levantado pelo Espírito Santo de Deus. Porque pode os convidados, as bodas, estarem tristes, na presença
do Espírito Santo. Sabe o que eu acho tremendo? Isaías 61 é uma profecia que se cumpriu em Jesus. E Jesus, ele vai entrar na sinagoga, e vai ser dada a oportunidade a ele, e ele vai ler justamente Isaías 61, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque nós vemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Olha a interação do Espírito Santo com Jesus. O Consolador e o outro Consolador. Aí ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Olha que tremenda obra do Espírito Santo. A preparação, a lapidação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. O que Ele faz? Quem está ungindo Jesus? O Espírito Santo. E Ele me ungiu para pregar as boas novas. Então Jesus, Ele andou nessa dimensão com o Espírito Santo. E daí agora em João 16 nós vemos Jesus dizendo que Ele rogaria ao Pai, para que o Pai nos enviasse o Espírito Santo. Ou seja, o que Ele está dizendo? Que o Espírito Santo não é exclusivo só para Ele. O Espírito Santo não é exclusivo só para mim como pastor. Não, Ele é enviado, aleluias, para aquele que nele crê. Ele é enviado, aleluias, para aquele a quem busca Ele. Ele é enviado, aleluias, oh glória, para aquele que se deixa ser convencido por Ele. Porque um dos atributos do Espírito Santo é nos convencer, aleluias. É nos convencer. É nos convencer, aleluia, do pecado. É nos convencer da justiça, do juízo. Pode o servo do Senhor, pode a serva do Senhor estar triste, se aquele que fornece o óleo de alegria está conosco? Jesus em João 14 vai dizer que o mundo não pode receber o Espírito Santo, e nem pode ver, mas nós sim. Ele diz aos discípulos: mas vós vereis Ele, e ouvirei Ele. Ouvir o Espírito Santo. Só só os pastores vão ouvir? Não. Não é exclusivo para o altar. O Espírito Santo pode transformar a tua vida. O Espírito Santo pode te ensinar. Você pode ter uma experiência com o Espírito Santo na mesma proporção ou mais profunda do que eu. Mas nós precisamos nos atentar em ouvir a voz dEle. Perceba que Jesus vai dizer que eles não poderiam suportar, porém o Espírito Santo seria enviado, e aí sim o Espírito Santo falaria aquilo que ele ouviria. Perceba que o Espírito Santo ouve o Pai falar, e depois o Espírito Santo ele transmite para nós aquilo que o Pai falou. Porque Jesus quem disse: mas dirá o que tiver ouvido, e vos revelará as coisas que hão de vir. Olha que tremendo isso aqui.
Olha que tremendo, Jesus rogando ao Pai, para que o Pai enviasse o Espírito Santo. Aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus recebeu do Espírito Santo, agora Ele abrindo e dizendo: vós recebereis. Da mesma forma em que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, nós também podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo teve uma participação tremenda no ministério, na vida de Jesus, Ele tem também uma participação na minha e na sua vida. Pode estar tristes os discípulos, os servos, se o Espírito Santo já nos foi dado. Olha o que diz em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, olha aqui, nem subiram no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que amam. Então perceba que tem coisas que nós não vimos ainda, coisas que nós não ouvimos ainda, e que não subiram no nosso coração. Olha só, e essas coisas que nós não ouvimos ainda, são as coisas que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam. Olha o que está dizendo: não subiu no coração ainda, e do coração procedem as saídas da vida. Do coração, a boca fala do que o coração está cheio. O que sai do coração contamina o homem, que Jesus disse. Então o que não subiu no coração, está preparado para aqueles que amam a Deus. Olha só, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, aleluia. Quem traz isso? Quem faz eu ouvir? Quem faz eu ver? Quem me dá o privilégio de sentir no meu coração o que Deus preparou? O outro Consolador, aleluias. O Espírito Santo que nos foi enviado, aleluias, para fazer o papel do outro Consolador, para continuar fazendo a obra, aleluias, de Jesus. O Espírito Santo é aquele que remove a tristeza do nosso coração. O Espírito Santo é aquele que remove a amargura da nossa alma, porque Ele traz óleo de alegria. Se nós estamos tristes por algum momento, ou andamos tristes, é porque nós não ouvimos ainda Ele, nós não vimos ainda o que Ele pode nos mostrar, e nós não sentimos ainda aquilo que Ele traz. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. É como Jesus diz aos discípulos: Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos conduzirá em toda a verdade, Ele vos fará vos lembrar tudo o que eu tenho dito. Quem? O Espírito Santo de Deus. Nós precisamos incluir mais o Espírito Santo em nossas vidas, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, porque Ele é aquele quem nos ensina, aleluia. Ele é aquele quem nos governa, aquele quem pode, aleluia, nos dar um ensinamento. Então eu entendo que a tristeza em nossas vidas é a ausência do Espírito Santo.
nós ficarmos batendo a cabeça, dando soco em ponta de faca, é a ausência dele, é a ausência do ensinamento dele, porque ele é quem nos revela aquilo que já está preparado, aleluia, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual é o homem que entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha a importância que tem na nossa comunhão com o Espírito Santo. A consequência da nossa comunhão com o Espírito Santo é saber os projetos de Deus para nossas vidas. A consequência dessa comunhão com Ele é nós tomarmos um rumo, um futuro, segundo os projetos de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que procede de Deus, a fim de que conheçamos os dons que nos foram concedidos gratuitamente por Deus, das quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo. Quem está ensinando aqui? O Espírito Santo. Quem está escrevendo é Paulo. Então Paulo está escrevendo aquilo que o Espírito Santo passou para ele. O conteúdo, todo o ensinamento que Paulo está dando, quem passou foi o professor Espírito Santo de Deus. Paulo teve acesso, Paulo alcançou, Paulo entendeu tudo. O que o olho de Paulo não viu, o que o ouvido de Paulo não ouviu, o que não subiu no coração de Paulo, ele pôde experimentar pelo Espírito Santo de Deus, pelos ensinamentos que ele recebeu. Aleluias. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode compreendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Quem não pode compreender as coisas do Espírito? O homem natural. Porque a nossa razão, o nosso intelecto, quando nós estamos limitados no querer entender e compreender, parece loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque somente aquele que é espiritual, esse sim, ele discerne tudo muito bem, as coisas que procedem do coração de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então perceba essa forte característica do Espírito Santo, que é nos dar um ensinamento, que é nos dar uma direção, que é fazer com aquilo que os nossos olhos ainda não contemplaram, vir à realidade, aquilo que o nosso ouvido ainda não ouviu. Por isso que eu falo que é uma experiência individual, sabe? Porque
eu vou ouvir o Espírito Santo, eu estou ouvindo Ele, é uma experiência que eu estou tendo. Se eu falar para você, você não vai compreender, vai ficar perguntando, mas como que Ele fala? É em voz alta? Como que Ele fala? Arde o coração? Mas quando você tem essa experiência, quando você ouve Ele falar, quando você dar crédito a Ele, que é Ele que está falando, aí sim, aí nós vamos ter uma experiência com Ele. Paulo em Romanos 9 ele vai dizer: eu falo a verdade e não minto, e o Espírito Santo testemunha na minha consciência de que eu falo a verdade. Então, se tem uma área em que o Espírito Santo ele vai ministrar e vai falar, é na nossa consciência. Sabe quando você faz uma escolha e depois a consciência pesa, fica ali, meu Deus, porque eu fiz? É o Espírito Santo. Ele está te alertando. Quando nós falamos algo, tomamos uma decisão que não foi compatível ao projeto de Deus, à palavra de Deus, aí na nossa consciência, Ele vai lá: por que você fez isso? Por que você falou isso? Quem já ouviu essa voz? Todos nós já ouvimos. Todos nós já passamos por um momento em que nós tomamos alguma decisão e depois nós ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo: por que você fez isso? Por que você não me ouviu? Não num tom de condenação, não num tom de exclusão, não, mas num tom de consolação. É num tom de que Ele está transmitindo para você uma confiança, para que você passe para Ele o controle da tua vida, para que as tuas decisões e as tuas escolhas sejam segundo a vontade dEle, segundo o conselho dEle, porque a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Pode os filhos de Deus, pode os discípulos do Senhor, pode os servos e as servas estarem tristes, se o outro Consolador já é uma realidade, e muitos de nós até já tivemos experiência com Ele. Pode nós continuarmos na mesma vida, nos mesmos erros, se nós temos aquele que nos ensina todas as coisas? É uma mensagem de reflexão. Aleluia. Porque o que Jesus disse foi isso: e dias chegarão que eu serei tirado. Aí sim os discípulos precisariam jejuar. Mas uma vez, aleluias, em que o Espírito Santo de Deus, o vinho novo, ele fosse derramado e encontrasse alguém na condição de odres novos, que fala da nova criatura, que fala daquele que já nasceu de novo, aí sim será ambos conservados. Amém? Vamos orar. Se levante, feche teus olhos.
Coloca na balança a tua vida. Coloca na balança a tua comunhão com o Espírito Santo. É o primeiro culto. É o primeiro culto do ano. E você pode viver esse ano novo de 2022, sendo liderada pelo Espírito Santo. Mas isso vai depender da tua comunhão com Ele. Isso vai depender da intensidade em que cada um de nós iremos buscar Ele, iremos nos importar com Ele. Oh, aleluia. Será que em algum período, em alguma decisão, em alguma escolha, você entristeceu o Espírito Santo? Você não consegue mais ouvir a voz dEle. Você não consegue mais sentir a presença dEle. Pois hoje é a noite de restauração na sua comunhão com o Espírito Santo. Hoje é a noite em que o Espírito Santo tem um óleo de alegria para derramar sobre a tua vida. O Espírito Santo é o único que pode remover essa tristeza do seu coração. Não é remédio, não é terapia, não é o tempo, mas sim o outro Consolador. Começa a colocar na balança a tua vida. Eu creio que virá na tua memória momentos em que você poderia ter ouvido o Espírito Santo. Porque quem traz isso em tua memória é Ele mesmo. É o Espírito Santo que começa a mostrar para você o quanto que nós devemos ser dependentes dEle. Oh, aleluia. Seja verdadeiro, seja verdadeira com Ele. Pois se o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, se Ele é o convidado de honra, nós não teremos uma vida triste, nós não teremos uma vida de frustração, nós não teremos uma vida de erros e mais erros e mais erros. Nós não teremos uma vida de nadar e morrer na praia, não. Não, não, não. Aleluia. Ele nos ensinará todas as coisas. Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos declarar nesta noite que o Senhor é o convidado de honra em nossas vidas. Senhor, nós te colocamos no lugar de prioridade em nossas vidas. Espírito Santo, nós declaramos que Tu és o nosso melhor amigo. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa as vezes que nós não Te ouvimos. Nos perdoa as vezes que nós não
demos créditos à tua direção. Espírito Santo, vem com o teu azeite, vem com o teu óleo de alegria sobre nossas vidas. Nós apresentamos o nosso ministério em tuas mãos, apresentamos nossos sentimentos em tuas mãos, apresentamos o controle de nossas vidas em tuas mãos, Espírito Santo. E deixamos o Senhor governar nossas vidas. Senhor, visita o meu irmão, visita a minha irmã. Em que compreendeu essa palavra, em que deseja, aleluias, ter essa comunhão contigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, preenche esse coração vazio, remove essa tristeza, remove essas dúvidas, remove essa inquietação. Oh, aleluia. E conduza-nos, Espírito Santo, em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Oh, aleluia. Pastor Joel, prepara um louvor, uma oração. Espírito Santo, visita o meu irmão, visita a minha irmã. Traz a tua alegria, Espírito Santo. Restaura a alegria da salvação. Espírito Santo, tira as escamas dos nossos olhos. Espírito Santo, desobstrui nossos ouvidos, pois nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Oh, aleluias. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, visita esse deserto, visita essa terra seca. Ramanagasto. Tu és o único que não desiste de nós. Tu és o único que intercede por nós com gemidos inexprimíveis nas nossas fraquezas, quando nós não sabemos orar. Espírito Santo, Tu és o único Espírito Santo que não desiste de nós. Tu és o único que pode, aleluias, curar, remover toda a tristeza da nossa alma, remover toda a frustração da nossa alma, remover todos os traumas da nossa alma, porque Tu és o outro Consolador. Espírito Santo, vem com o Teu agir sobre o meu irmão, sobre a minha irmã neste momento. Vem com o Teu toque, Espírito Santo. Vem com os Teus sinais, Espírito Santo, para que cada um possa compreender a Tua ação, o Teu toque no particular.
que cada um possa ouvir a tua voz no particular, Espírito Santo. Acende essa chama, Espírito Santo, acende essa chama, vem com o teu óleo, Espírito Santo, aleluias, derrama do teu azeite sobre cada um, aleluias. Vem removendo os fardos, vem removendo todo o peso, vem removendo toda a angústia, vem removendo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba esse óleo de alegria, sinta esse toque do Espírito Santo, aleluia. Pastor Joel. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Ele estendeu as mãos para a minha vida, para a sua vida. Aleluia. Segura na mão do Senhor,
Porque muitas das vezes, aleluia, não entendemos nem compreendemos a profundidade do que Deus está falando, porque olhamos somente para nós.